Bom dia, gente. Olha só, eu trabalho no BNDES. O BNDES vem a ser um dos principais patrocinadores desse evento e no decorrer da minha breve fala, assim, talvez vocês vão entender por que a gente patrocina esse evento. Não é só por uma questão típica institucional de retorno de imagem. Prometo que o único slide feio é esse aí. Isso aí só para dar uma noção de que o BNDES é uma estrutura gigantesca que tem um orçamento de bilhões de reais, tem 60 anos de idade e o que ele fez durante seus primeiros 50 anos foi basicamente isso, né? Era um banco de desenvolvimento econômico tradicional, financiou a formação da indústria brasileira, a formação da infraestrutura brasileira e durante muito tempo não teve nenhum tipo de atuação específica no mundo da cultura, da economia criativa, algo que o vale. O que começou a acontecer foi que ele foi mudando de prioridades ao longo do tempo. Então, ele começa só com a infraestrutura, entra em indústria, tecnologia, etc, etc, etc. A cada década ele vai mudando a sua prioridade estratégica. Quando ele chega aqui nos anos 90, 2000, já começou a mudar alguma coisa, se começou a pensar em também trabalhar com inclusão social, desenvolvimento social e urbano, exportações, ele começou a se mudar um pouco a perspectiva mais, vamos dizer assim, mais careta que ele tinha de financiador da indústria. E quando a gente chega aqui nos anos 2000 e hoje, os desafios institucionais de uma instituição desse porte, com esse orçamento monumental que ele maneja, são mais complexos e entram em assuntos que ele não entrava antes, né? Então, o tema inovação, de uma forma geral, passa a ser fundamental para o BNDES. A questão da sustentabilidade ambiental, tem uma ação, por exemplo, fortíssima. O banco é o gestor de um fundo que promove desenvolvimento sustentável na Amazônia, uma doação dos noruegueses, por exemplo. Coisas que não aparecem muito. A mídia gosta muito de falar notícia ruim, né? Quando a gente faz coisa interessante, coisa boa, não aparece. Esse fundo que promove o desenvolvimento sustentável da Amazônia é um grande sucesso. E entra aqui esse tema, por exemplo, de parcerias públicos-privadas, não só financiar empresas. Aqui eu botei em vermelhinho o que a gente chamou da economia da cultura. A economia da cultura surge no BNDES em 2006, já a partir de uma grande transformação do entendimento do que vem a ser cultura, uma provocação direta mesmo do Ministério da Cultura da época, que eu acho que, quando o Gilberto Gil foi ministro, foi uma grande revolução no tratamento das políticas públicas para o mundo da cultura. Ele faz uma divisão que é simples e genial, aliás, como tudo que o Gil faz. Ele entende a cultura sob 3 dimensões. Sempre existiu uma dicotomia, estava conversando antes do início da mesa, sempre existiu uma dicotomia no entendimento da cultura como negócio, sempre foi uma coisa assim mal vista, ou a cultura enquanto pelo seu valor verdadeiro, né, legítimo da cultura. Muita gente que trabalha com cultura tem uma certa dificuldade de se entender enquanto alguém que gera business e produção cultural são meio adversários, assim, tradicionalmente falando. E o Gil, de forma assim, muito didática, divide a atuação do Ministério da Cultura, lá na década de 2000, em 3 dimensões. E para cada dimensão ele, vamos dizer assim, estabelece um norte de política pública. A primeira dimensão é a dimensão simbólica, que é óbvia, né? A produção cultural do povo brasileiro. Ele cria um programa, muitos devem conhecer, um programa chamado Pontos de Cultura, em que ele mapeia o Brasil todo com a produção cultural que é feita em cada pedaço do país e legitima, oficializa pelo Ministério da Cultura e com algum dinheirinho aquele coletivo, aquele núcleo, enquanto um ponto de cultura do Brasil. Foram milhares e milhares de pontos de cultura, essa era a dimensão simbólica. Naturalmente, esses pontos de cultura não têm um veio comercial, mas têm que ser valorizados e legitimados. Uma segunda dimensão que o Gil faz na época é a dimensão que ele fala da circulação e da fruição, ou seja, da importância de se levar cultura para as pessoas, a cultura que é produzida circular e ser fruída pela população em geral. E a terceira dimensão é a dimensão econômica. Então, a cultura enquanto setor da economia brasileira,
que gira um percentual significativo dos recursos do Brasil. Leia-se aí toda a produção audiovisual, ou de teatro e da própria música, que acontece Brasil afora. Quando ele faz essa divisão, vamos dizer assim, conceitual, e estabelece linhas de política pública para cada uma delas, o BNDES é chamado a participar dessa terceira dimensão, que, naturalmente, não vai querer dizer só a cultura será tratada só como negócio. Não, ela será tratada como vários... Né, cada dimensão tem a sua política pública, e, no caso de um banco, como é o BNDES, que trata da promoção e desenvolvimento da economia brasileira, a gente procura, então, desde então, dessa época de 2006, aí o que acontece? É criada uma estrutura própria lá, da qual eu faço parte desde 2009, como um dos executivos desse departamento de cultura, que não é tratado sob o prisma, sob o ponto de vista típico, tradicional de um patrocínio, mas com um mandato, com um objetivo de promover os negócios da cultura, entendendo como uma das dimensões de política pública. E aí a gente começa a estudar, a gente tem uma produção assim de alguns artigos que estão disponíveis no nosso site, se vocês procurarem lá em publicações no BNDES. A gente fez alguns levantamentos, como é de natureza da nossa instituição, a gente vai atuar em um segmento da economia, a gente tenta estudar e entender dados desse segmento, entender que lacunas que o BNDES pode cumprir, e começamos a estudar isso que a gente chama de economia da cultura, entendendo que é uma... E cada vez que a gente estuda, a gente percebe o quão mais legítimo é ter uma equipe vocacionada a trabalhar a cultura enquanto segmento econômico. E aí, uma série de dados que corroboram essa decisão. É uma indústria limpa, dinâmica, atrativa. Anteontem, a FIRJAN, que é a Federação de Indústria do Rio, divulgou o último levantamento, que ela tem um núcleo só de economia da cultura, que mostra que, nos últimos 2, 3 anos, com essa baita recessão que a gente está vivendo, os setores da economia criativa tiveram um impacto muito menor na recessão. Ele é o que a gente chama, na economia, de anticíclico. Enquanto a economia pode perder, dificilmente o mundo cultural apanha tanto assim quanto os setores tradicionais da economia. A produção de carros cai absurdamente, 20%, 30%. Numa recessão como essa de 4%, a indústria de carros cai 20%, a indústria automotiva. A indústria da cultura cai 0,1%. Até cai, apanha um pouco, perde, mas ela não cai tanto. Ela é sustentável, ela tende a ser mais sustentável, ela não depende de insumos e não gera resíduos, ela é limpa. E tem um outro ponto que é fundamental, que o acesso à cultura é muito baixo nesse Brasil, né? Tem um dado que eu gosto de falar, não sei se é o que está aqui, a gente trabalha muito com a indústria audiovisual, e, quando a gente foi levantar dados, a gente não tem, quem mora em cidades grandes não tem essa percepção. 91% dos municípios brasileiros, dos 5.500, 91% deles não possuem nenhuma sala de cinema, nenhuma. A gente circula em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, vê cinema em todo canto. Mais de 90% dos municípios não têm acesso a cinema, né? A nenhum cinema. É impressionante. E esse dado do cinema vale para vários outros, né? 45% não tem nenhum equipamento cultural. Os dados, quando você olha Brasil afora, são muito importantes. E se percebe que o Estado, nisso, é importante. Em todos os lugares do mundo, o Estado subsidia, financia a cultura, por perceber que isso é relevante para a identidade de um povo, para a formação. A cultura é o que dá identidade a um povo, é o que alimenta, na verdade, a existência de uma sociedade, de uma comunidade. E aí eu conto um pouquinho como é que foi a trajetória do banco nesse entendimento de como tratar a cultura. A gente começou a ter, até 20 anos atrás, não existia nenhum tipo de apoio cultural no banco. Isso começou em 95 a 97, quando o banco foi chamado a participar da tentativa de retomada do cinema brasileiro, que tinha sido completamente destruída no governo Collor, com o fim da Embrafilme. E foi feito um edital de produção audiovisual, em 95, se eu não me engano. Desde então, é feito anualmente um edital simples, com recursos do BNDES.
E também começamos a trabalhar na preservação do patrimônio cultural. Usando Lei Rouanet, decidiu-se no banco usar a Lei Rouanet apenas para restauro de patrimônio histórico. Então, um conjunto absurdo de monumentos tombados que não tinha nenhum tipo de interesse das empresas privadas em associar a sua imagem. O BNDES, então, ocupou esse espaço que as empresas privadas preferiam estar nas grandes peças, nos grandes shows que têm mais retorno de imagem. O BNDES entendeu que essa era uma missão dele e já fizemos muita coisa no patrimônio histórico. Eu, particularmente, estou ligado a essa área, mais fortemente ligado a essa área de preservação e requalificação de monumentos, de equipamentos culturais, há algum tempo. Muitos casos que a gente pode contar, quem tiver interesse depois, não é o foco aqui. E, em 2006, quando se cria essa estrutura própria para tratar da cultura, a gente cria um programa de financiamento especial para os segmentos da cultura. No princípio, focado no audiovisual, que era uma estrutura mais estabelecida, e começamos a financiar. Então, por exemplo, salas de cinema, a maior parte dessa expansão nos últimos anos das salas de cinema que ocorreu no Brasil foram feitos com recursos do BNDES, um grande acordo também com a agência do audiovisual, a Ancine. Aproximadamente 40% das novas salas de cinema, que houve uma grande expansão, de 2.000 para quase 3.000 salas de cinema nos últimos 5, 6 anos, Brasil afora, e também desconcentração, muitas salas em periferias e muitas salas de cinema em municípios de menor porte, foram feitos com recursos do BNDES, é uma ação grande, estruturada, que a gente tem feito. E, em 2009, então, esse programa de financiamento, que era focado no audiovisual, é expandido para os demais segmentos da indústria cultural. E aí a gente começa a explorar esses segmentos e tentar identificar aonde que a gente poderia fazer diferença, o que seria possível de ser apoiado. Tradicionalmente, isso aqui eu estou falando do BNDES enquanto financiador, que é o que ele faz, é a vocação dele. E a nossa principal objetivo foi o que está escrito ali embaixo, que é um desafio para o mundo da cultura, que foi tentar induzir a busca de rentabilidade. Existe um certo nó nisso, né? Quem trabalha com cultura tem dificuldade de entender que rentabilidade, viabilidade econômica é necessário, precisa ser alcançado. Governança e profissionalização de gestão. Tentar mostrar que isso não é feio, gente, é necessário. Eu assisti ontem a apresentação das 7h30, não sei quem estava aqui, foi muito interessante. O executivo da CD Baby falou bastante isso, né, da importância ele é um promotor de música, ele viabiliza a circulação dos músicos e tentar demover um pouco a turma que trabalha com cultura dessa certa ojeriza aos números, ao negócio, ao business, à profissionalização. E tentar fomentar operações, ações, que não fossem apenas com viés de patrocínio típico, mas que tratasse da lógica de mercado. A gente entende que uma indústria, se ela quer ser uma indústria, né, nesse sentido, ela tem que se pensar em business. Esse nosso departamento, que chama Decult, foi criado em 2006, e com esse objetivo, né, desenvolvimento de empresas criativas e procurando dar mais eficiência ao mercado de bens e serviços culturais. Uma espécie de visão, missão aí da nossa estrutura, que permanece de pé até hoje, por enquanto. Espero que continue assim, com todas as transformações aí abruptas que o nosso país vem passando, inclusive a nossa instituição vem passando por grandes transformações. Por enquanto, estamos firmes ali tentando manter o nosso objetivo e a nossa meta, e, por enquanto, estamos conseguindo, pelos números que a gente mostra, que a gente já vai mostrar mais adiante. Então, assim, são números que chamam a atenção pelo volume, nos setores que a gente já conseguiu entrar. Aqui eu vou falar um pouquinho do que a gente já fez até hoje, depois eu vou tentar conversar um pouquinho mais sobre o foco, que é o de interesse maior de vocês, que é o da música. Mas esses números talvez sejam inspiradores, né? Fui buscar agora, saindo daqui, atualizei esses dados, chamam a atenção. No audiovisual, a gente já conseguiu fazer 42 operações de crédito, de financiamento ao mundo do audiovisual, aí levando 600 milhões de reais nesse somatório aí, né, até a cadeia produtiva do audiovisual. São dados bem relevantes. Esses valores foram tanto para a produção audiovisual,
quanto para salas de cinema, também para empresas de infraestrutura, por exemplo, a Quanta e outras empresas de infraestrutura que fornecem, né, infraestrutura para o segmento. E até distribuição também já conseguimos atuar. A ideia era atuar em todos os elos da cadeia e tivemos um êxito, acho, relevante. O mundo do audiovisual tem a nossa estrutura do BNDES enquanto uma parceira importante. Para além dos financiamentos específicos, que é o que a nossa estrutura lá faz, a gente tem outras ações importantes, por exemplo, que são análogas a essa daqui, né? O Rio Content Market, que é um evento do audiovisual que o BNDES é patrocinador, ele se transformou em poucos anos no maior evento de compra e venda de audiovisual da América Latina. Tem seminários, tem palestras lá, mas o mais importante lá não é isso, não. O mais importante é ser um ponto de encontro entre as pessoas. É um lugar em que compradores e vendedores, todos os produtores do Brasil estão lá, e todos os compradores também estão lá, e eles têm a oportunidade de se falar e se encontrar. Eu vim no Sim ano passado e vim esse ano também e percebi que esse espaço aqui está se transformando um pouco nesse locus, né? Tem um espaço de encontro, e esse espaço de encontro ele é fundamental. Que quando o BNDES patrocina esse evento, ele não tem apenas o interesse de associar a sua imagem a ele enquanto imagem institucional. Ao perceber isso, é um ponto para nós muito positivo de continuar patrocinando esse evento. É uma forma, se a gente não conseguiu até o momento financiar, como temos na cadeia do audiovisual, esse evento aqui a gente entende como uma ação que o BNDES colabora, não só para a fruição musical, eu mesmo curti bastante os shows aí, mas para que o mundo da música se encontre e possa construir formas de se viabilizar economicamente. Percebo uma grande evolução. Recebi convites, comitivas da Austrália vindo para cá, comitivas do Canadá vindo para cá, eu acho isso maravilhoso. Quer dizer, eles tentando vender a música deles para cá e, de uma certa forma, também dando o exemplo de como nós devemos fazer para fora, né? Acho que a música brasileira tem muito mais potencial de circulação internacional do que a australiana ou do que a canadense. A música brasileira é muito mais conhecida internacionalmente do que a música, por exemplo, canadense. Então, isso é um espaço que a gente pensa muito como uma forma de circulação da música brasileira fora do Brasil, uma ação que está sempre na nossa cabeça. Vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas, voltando aqui para o audiovisual, então, os dados são relativamente impactantes, de 600 milhões. O mundo das editoras, a gente também entrou pesado. Foi mais de R$1 bilhão em financiamentos, menos financiamentos, mas de maior valor. O banco foi muito importante no programa de apoio ao livro didático, que é um programa tocado pelo Ministério da Educação. Interessantíssimo, né? Não vira notícia também, porque não teve nenhum escândalo nele, mas o programa de livro didático é maravilhoso. A cada ano, o Ministério da Educação ele tem conseguido melhorar a qualidade dos livros e reduzir o preço que o Estado paga por esses livros didáticos. Né? Quem tiver interesse, procura ler sobre o PNLD, é um programa maravilhoso que já atravessa governos e com boa qualidade de gestão. E o BNDES foi importante, porque, quando esse programa sai e as editoras são contempladas, elas têm que investir uma grande quantidade de recursos para produzir esses livros todos, né? E no patrimônio cultural, que esse é a área que eu cuido mais propriamente dentro do nosso departamento de economia criativa. É o meu foco, cada executivo lá trabalha com todas as áreas da economia da cultura, mas tem um foco. Esse é o meu foco. A gente já financiou mais de 200 projetos, a maior parte deles utilizando a Lei Rouanet, financiando igrejas, centros culturais, requalificação de museus, teatros, etc. Mas a principal novidade do que a gente faz é entender a requalificação do patrimônio histórico, dos monumentos, sejam tombados pelo IPHAN ou não, como perspectivas como vetores de desenvolvimento. Então, a gente exige de quem está fazendo aquele restauro lá que tenha acesso público, que tenha circulação, como é que aquilo dialoga com os circuitos turísticos, como é que aquilo se articula com a possibilidade de ganhos econômicos. A gente procura dar a própria questão do restauro, e os exemplos são inúmeros, né? É fantástico quando a gente vê novos equipamentos gerando uma nova economia. Para falar, por exemplo, no Rio de Janeiro, quem conhece lá os nossos novos museus do Rio, o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio, como eles foram âncoras para a transformação de uma região que não existia, com recursos circulando por ali,
com um novo locus, com a possibilidade de revitalizar uma região degradada. Esse é um assunto que a gente trata bastante também. Às vezes você consegue revitalizar um monumento que está totalmente degradado, e esse documento, e esse monumento, ele passa a... É frequente isso, a gente financia, depois a gente vai acompanhar. Quando a gente volta para ver o monumento, já tem um cafezinho do lado, já tem uma lojinha de artesanato mais sofisticadinha do outro lado. Então, você vai vendo aquele espaço viver novamente a partir do restauro de um monumento bonito que leva pessoas ali e que faz aquele lugar viver novamente. A cultura ela é motor, né? Então, ela passa a viabilizar uma dinamização econômica daquele espaço. Então, esse é o meu assunto que eu tenho tratado mais diretamente nos últimos tempos.